Então, a atividade de teste ela é bastante complexa. Por isso, é dividida em fases que se preocupam com questões específicas. É a ideia de dividir para conquistar, tá? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, tá? Então, diversos fatores podem ocasionar erros em softwares, né? Dê uma olhada nesses casos apresentados. O caso primeiro é do Airbus modelo A320-211. Tá? Então, em 1993, um avião, né, desse modelo, operado pela Lufthansa, saiu de Frankfurt, na Alemanha, com destino ao aeroporto de Varsóvia, capital da Polônia. As condições de tempo na hora do pouso não eram das melhores, né? O tempo estava ruim, chovia, o vento forte e a velocidade do vento variava bastante, tá? E a pista molhada. Na aterrissagem, já no contato ali do avião com a pista, o piloto acionou, né, o sistema de controle de freios, mas nada aconteceu. Tá? Então, demorou 9 segundos, né, depois, até que o avião tocou o solo, né, para que o sistema de travagem funcionasse de fato. Entretanto, não existia uma pista suficiente para que o avião parasse com segurança, né? E qual foi o resultado? 2 mortos e 56 feridos. Né? Então, uma das causas desse acidente está relacionada com a especificação do software de controle de freio da aeronave não considerava aquelas condições de pouso, né? Tempo ruim, chuva, vento forte, mas principalmente a variação da velocidade do vento, né? O software ele concluiu que o avião não havia tocado o chão. Então, se o avião não tocou o chão, para que o sistema de travamento ele vai ser acionado, né? Então, considerando o software, o que a gente pode observar, né? O software se comportou da forma como ele foi especificado, tá? Não havia erros no software. Sim. Então, esse é um clássico exemplo de um software confiável, tá? Mas inseguro. Outro caso, Ariane 5. Tá? Então, em 4 de junho de 1996, na Guiana Francesa, houve uma falha no lançamento do foguete Ariane 5. Na verdade, esse foguete ele é um lançador descartável, tá? Que é usado para colocar satélites artificiais em órbitas geoestacionárias. Tá? Após 40 segundos, o lançador desviou o caminho de voo, né, o Ariane 5, desviou o caminho de voo, quebrou e explodiu. Tá? Iniciou-se, então, após o acidente, uma investigação para identificar se testes de qualificação e testes de aceitação eram apropriados em relação ao problema encontrado, né? E recomendar medidas corretivas para remover as causas da anomalia e outras possíveis lacunas dos sistemas relacionados. Né? Então, o sistema de orientação parou de funcionar. Essa foi a questão. Tá? E ele parou de funcionar por quê? Essa exceção interna no software de orientação foi causada durante a execução de uma conversão de dados de ponto flutuante de 64 bits para um valor inteiro assinado de 16 bits. Né? Então, o número de ponto flutuante que foi convertido teve um valor maior do que o que poderia ser representado por um inteiro de 16 bits. Então, isso resultou num erro de operando. Né? O que a gente conclui desses dois casos? Né? A atividade de teste ela é complexa, como eu já tinha falado antes, né? E diversos são os fatores que podem ocasionar erros. Então, se a gente analisar esses dois casos, né, do Airbus e do Ariane 5, são casos distintos, né? Porque o do Airbus está relacionado mais com a questão de melhorar uma política de segurança, né? Prevenção de erros, simulação, tá? O Ariane 5 já está relacionado com um problema no algoritmo que continha a função que fazia a conversão de valores, tá certo? Ou seja, são tipos distintos, né, de engano e níveis diferentes de abstração, tá? Por conta dessas questões, é que a atividade de teste ela é dividida em fases com objetivos bem distintos, né? Então, cada fase aborda diferentes tipos de erros e diferentes aspectos de software, tá certo?
Então, aqui a gente tem um resumo das fases, né? Então, a gente tem a fase de teste de unidade, né? Qual que é o foco num teste de unidade? São as menores unidades de um software, né? O foco são em funções, procedimentos, métodos, classes, tá certo? Que tipo de erro que pode ser relatados ou revelados fazendo um teste de unidade? Erros simples de programação, tá? Estrutura de dados incorretas, algoritmo mal implementado ou incorreto, né? E esse teste de unidade ele pode ser feito durante a própria implementação do sistema e pela própria equipe de desenvolvimento, tá? Outra fase do teste, da atividade de teste, é o teste de integração. Tá? Então, o foco é na construção da estrutura de software, né? No relacionamento entre as unidades. E que tipo de erro pode ser relatado? Erro de interface, erro de comunicação entre as unidades em si. Então, o teste de integração ele pode ser feito após testar as unidades, né? Não tem sentido fazer um teste de integração antes de verificar as unidades em si. Ele pode ser executado ainda pela equipe de desenvolvimento, porque é a equipe que conhece a estrutura interna do software, tá? Não tem sentido você pôr o usuário para fazer esse tipo de teste, né? Por fim, o teste de sistema, o foco é no sistema em si, considerando tudo, né? A unidade, a integração entre elas. Que tipo de erro pode ser relatado? Erros de funções e características de desempenho que não estavam de acordo com a especificação do software, basicamente isso. Então, pode ser feito após o sistema já estar completo, né, ou após versões completas do sistema, né. Pode ser feito por uma equipe independente, né, da equipe de desenvolvimento, porque já se considera a especificação em si. Pode-se considerar requisitos funcionais e também não funcionais, por exemplo, segurança, requisito não funcional de performance, tá certo? Agora, um outro teste que pode ser considerado também é o teste de regressão, né? Mas aí ele já sai fora dessa atividade principal de desenvolvimento do software. Por quê? Porque ele é feito depois de manutenções, né? Então, supondo que um software ele sofreu manutenções e durante a manutenção novos defeitos podem ter sido inseridos, né? Por falha humana, né? Por exemplo. Por isso, esse teste é feito após as manutenções para garantir que as modificações feitas, por último, né, estão corretas e também para garantir que o que já tinha sido testado antes continuou funcionando perfeitamente, tá? Então, aqui a gente tem um resuminho das fases da atividade de teste. Então, a atividade de teste é complexa, por isso é melhor a gente dividir para conquistar, né? De forma geral, as fases da atividade de teste é a unidade, né, unidade, integração e o teste de sistema, considerando que o teste de regressão também pode ser aplicado após as manutenções, né. Independente da fase, existem etapas para a execução da atividade de teste, tá certo? Como dica de próximos passos para a sua aprendizagem, eu deixo para você identificar quais são as etapas da atividade de teste, tá? Identificar técnicas de teste que podem ser aplicadas em cada fase, né? Teste de unidade, integração e sistema. E exercitar conhecimentos adquiridos até agora por meio de exercícios e de casos.